Terça-feira, dia 11 de agosto de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, vamos tratar de um assunto hoje que mais parece aí um filme de espionagem, e por mais que pareça assim algo meio que sensacionalista, tem muito a ver com o que aconteceu com o presidente americano e com o que pode acontecer aqui no Brasil. Será? Eu vou explicar já já. Por favor, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui também. Ajudem o canal, ok? Muito bom. Imaginem, meus amigos, uma operação digna de um filme de espionagem, em que um presidente cercado de seguranças, jornalistas e dezenas de autoridades internacionais consegue deixar um local praticamente sem ser percebido e entra em um caminhão de bordo, escondido dos olhares de todos, né? E é levado para uma outra aeronave sem ser percebido. Pois é, segundo o jornal The Washington Post, foi assim que Donald Trump deixou a Turquia em um voo militar secreto durante a cúpula da OTAN. Trump não embarcou no avião que estava planejado e acompanhado pela imprensa. Houve uma verdadeira operação militar para que ele pudesse mudar de aeronave e evitar que sua movimentação fosse imediatamente identificada. Em vez de seguir diretamente para o avião que os jornalistas esperavam acompanhar, o presidente foi conduzido discretamente até um caminhão de bordo, aquele veículo que fica no aeroporto para levar os mantimentos e outros objetos para o avião. E dali, foi transportado para outra aeronave. Foi justamente aí que começou a parte mais incomum da operação. Trump entrou no caminhão e, protegido pelo veículo, foi levado para uma outra aeronave, no mesmo aeroporto, obviamente, onde o objetivo era simples: tirar o presidente do campo de visão das câmeras e dos jornalistas que o acompanhavam na agenda. Quem acompanhava a movimentação de embarque imaginou que o presidente Trump já havia embarcado diretamente para o Air Force One, aquele que foi cedido de presente pela família real do Catar ao governo americano, o novo Air Force One. Mas não foi isso que aconteceu. Quando o caminhão de bordo encostou-se ao avião presidencial, Trump embarcou no caminhão e o caminhão o levou para outra aeronave que efetivamente seria utilizado para sua viagem de volta. O velho e antigo Air Force One, aquele de cor azul bebê, né? Só que para garantir que a movimentação não fosse vista, os jornalistas que estavam a bordo do Air Force One, que viajariam com Donald Trump, foram ordenados a baixar as persianas do avião, né? Do avião não, das janelas do avião. Uma instrução descrita como incomum e que na época até gerou estranhamento. O que se entende agora é que esta orientação era para que os jornalistas não vissem esta movimentação de Donald Trump, segundo o repórter do The Washington Post que estava presente. A aeronave para o qual Trump foi transferido é um modelo chamado C-32, um Boeing modificado pela Força Aérea Americana, que também é utilizado como avião presidencial. A estratégia permitiu que Donald Trump realizasse a troca de aeronave sem que sua localização fosse imediatamente percebida pela imprensa. Agora, por que foi necessário esconder o deslocamento do presidente dos Estados Unidos? Qual exatamente foi o objetivo da troca? Pelo que se sabe, a operação foi motivada por uma ameaça de assassinato atribuída ao Irã contra Donald Trump. E não foi a primeira. Enquanto Trump viajava nesse avião menor, o Air Force One antigo decolou em direção ao Reino Unido.
Tá? E os jornalistas a bordo e parte da comitiva nem desconfiavam que Donald Trump não estava presente. Para eles todos, Trump estava a bordo também. Nenhuma autoridade da Casa Branca também ficou sabendo. É o que diz a reportagem do jornal. Parece mesmo que Donald Trump vem aí mostrando sua habilidade de agente secreto. E talvez por isso mesmo, muitos se perguntam até onde vai a habilidade de Donald Trump para poder escapar de tantas ameaças. Pelo que consta, já no Reino Unido, Donald Trump saiu do avião C-32 e embarcou no Air Force One novo. E foi, direto para os Estados Unidos. Agora, até onde vai essa habilidade? E talvez essa pergunta incomode a muitos. Por isso mesmo, aqui no Brasil, o Palácio do Planalto esteja com a pulga atrás da orelha. Pois é. Porque segundo a blogueira Daniela Lima, no UOL, a tensão entre o governo dos Estados Unidos e o Lula, vou usar o nome hoje, continua aumentando. Mas dentro do Palácio do Planalto, a avaliação nesse momento é de que Washington não deverá partir, para uma medida de força direta contra o presidente brasileiro. O cenário, porém, está longe de ser considerado tranquilo. Segundo a avaliação feita aí por interlocutores, o mais provável é que os Estados Unidos aumentem gradualmente a pressão sobre Brasília, utilizando instrumentos políticos, econômicos e diplomáticos. Ou seja, o Planalto não acredita, pelo menos por enquanto, em uma ação mais radical ou em um confronto direto, contra o presidente brasileiro. Mas acredita que a pressão americana vai continuar. E esse é justamente o ponto que preocupa o governo. Esses mesmos interlocutores avaliam que o Palácio do Planalto quer evitar que as divergências com Washington se transformem em uma crise ainda maior e sabe-se lá até que ponto. Porém, entendem que Brasília precisa se preparar para uma disputa prolongada, não necessariamente uma guerra diplomática aberta, mas uma sucessão de medidas capazes de aumentar o custo político, econômico e comercial para o governo brasileiro. É como se Washington pudesse aumentar gradualmente o nível de cobrança, obrigando o governo Lula a responder a cada novo movimento. Nos bastidores, a preocupação é evidente. Quanto maior for a pressão americana, maior será também a dificuldade de Lula administrar simultaneamente sua política externa, a economia brasileira e sua relação com setores políticos que já defendem uma aproximação muito maior com os Estados Unidos, principalmente agora em ano eleitoral. A pergunta agora é até onde esta pressão pode chegar. Porque se o Planalto está descartando uma medida de força dos americanos, isso não significa que Brasília esteja descartando uma crise, mas significa apenas que na avaliação do governo, a batalha poderá acontecer de outra maneira. E é justamente por isto que surgem notícias sem fontes, fidedignas pelo menos, de que o governo americano pensa até em capturar o presidente brasileiro ao modo de como foi a captura de Nicolás Maduro. E esses boatos surgiram justamente porque o ministro da Defesa, José Múcio, respondeu em tom de bastidor ao presidente brasileiro uma pergunta hipotética sobre um resgate dele por uma ação americana. O Inácio perguntou para o José Múcio: será que eles podem me capturar? Será que eles podem chegar aqui de helicóptero e me pegar? E José Múcio respondeu que se os Estados Unidos quiserem, eles capturam Lula até usando um Uber. Isso foi matéria de jornal, E Múcio respondeu assim para ilustrar a fragilidade dos investimentos na área de defesa brasileira.
mostrando que as Forças Armadas brasileiras estão frágeis e sem condições de evitar uma eventual invasão. Agora, sem querer criar aqui uma teoria de conspiração, vamos lembrar que quando levantaram essa hipótese para Nicolás Maduro há anos atrás, ele também levou na brincadeira. Também desconsiderou essa possibilidade. Não, jamais os Estados Unidos vão entrar aqui para me pegar. Até ficava naquele ar populista brincando. Venha, estamos acá, venha me agarrar. Vocês se lembram disso? E deu no que deu. Para tudo tem um começo. E não estou aqui levantando nenhuma mentira, nenhuma, digamos, teoria da conspiração, como eu disse, porque tudo que eu estou dizendo parte de informações que saem na imprensa. Agora, como as coisas já estão ruins no Brasil, né? E não somente com os Estados Unidos, vamos lembrar que também o presidente da Argentina, Javier Milei, está apertando o caldo. Dá para apertar caldo? Não sei, mas vamos dizer que esteja apertando a rosca. Por quê? Nesse último domingo, um texto do deputado norte-americano, Carlos Giménez, no qual o petista é chamado de porco, não sou eu que estou dizendo, é ele que disse, Giménez afirma que o ódio e o desprezo do mandatário brasileiro em relação ao secretário de Estado americano viriam diretamente de seus chefes na ditadura castro-comunista. E completa: os brasileiros merecem muito mais do que esse porco. O mesmo deputado também publicou, sem compartilhamento por parte de Milei, uma montagem que coloca a imagem do Inácio no lugar do Nicolás Maduro quando foi capturado pelos americanos. Né? E escreveu o seguinte: o que o espera? Milei já havia republicado, digamos, antes, a foto do Inácio sendo fichado no DOPS, em 1980, durante a ditadura militar. Tudo isto está ocorrendo há 2 dias depois de o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, declarar ao jornal argentino Clarín que Milei precisa parar com essas agressões contra o presidente brasileiro para poder normalizar as relações bilaterais. Mas vamos lembrar primeiro que na semana passada o Brasil dispensou o embaixador da Argentina em Brasília, o Guilhermo Daniel Raimondi, e rebaixou também o nível das relações diplomáticas para o encarregado de negócios, né? Em resposta ao posicionamento do presidente argentino. Verdade é que a relação diplomática do Brasil com o resto do mundo está de mal a pior. Cada dia pior. Já se indispôs, obviamente, com os Estados Unidos, com Israel, com a Argentina, né? Está se debatendo com os parlamentares dentro do Brasil. O próprio Itamaraty não se entende mais como antigamente. Muitos são a favor, outros são contra da postura do governo brasileiro com relação aos outros países. E claro que a cada dia que passa, essa situação vai ficando mais tensa porque estamos em ano eleitoral. E obviamente os Estados Unidos estão de olho. Obviamente que Donald Trump apoia Flávio Bolsonaro. E se Joe Biden pôde interferir no pleito eleitoral lá em 2022, eu não estou aqui falando nada das máquinas mágicas, estou falando diplomaticamente. Apertou, falou, disse. Teve um assessor do secretário de Estado americano que apontou o dedo para Jair Bolsonaro e disse para ele respeitar o resultado do pleito eleitoral que viria pela frente. Foi uma ameaça. Se isso aconteceu, quem é que garante que Donald Trump, o agente 007, não possa fazer o mesmo? É por isso que surgem tantos boatos, por isso que o Planalto está preocupado e por isso que estão todos com a pulga atrás da orelha. Ok? Meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mudei um pouco o foco das notícias, porque penso que ninguém mais aguenta
as mesmas ladainhas do dia a dia, né? De qualquer maneira, espero que vocês deixem os likes, se inscrevam no canal e chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News, ok? Conto com vocês, desejo a todos um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.